Kelly, eu nunca contei o que eu estou contando a você. Mas agora, ex-detentos e guardas revelam segredos há muito ocultos por trás da fuga mais famosa da prisão. Geralmente todos focam nos 3 que escaparam. Mas havia 2 outros presos que, segundo relatórios do FBI, também foram claramente atuantes. E sob a superfície, a penitenciária de Alcatraz escondia um passado sinistro e torturado que o público não conhece. Há histórias dos anos 1850 e da Guerra Civil e entre e depois dessas épocas que muitas pessoas não procuram. Mas as pistas estão aqui. 17 dias que ele passou aqui na solitária. Nossa, ele ficou aqui muito tempo. Era realmente desumano. Com tecnologia moderna e relatos de testemunhas, sondaremos os mistérios ocultos de Alcatraz. Códigos e conspirações. Alcatraz. A maioria conhece Alcatraz como o local da penitenciária federal na Baía de São Francisco. Quando abriu em 1934, foras da lei, gangsters, contrabandistas e assaltantes de banco atormentavam o país. Nas 3 décadas seguintes, Alcatraz aprisionou assassinos como Al Capone e Robert Stroud, o Birdman. O propósito dessa prisão era basicamente deter os piores inimigos públicos dos Estados Unidos, abrigar os piores criminosos e, essencialmente, tirá-los das manchetes dos jornais. As autoridades se esforçaram para criar a imagem de uma fortaleza inescapável. Mas registros de Alcatraz agora revelam que, nas 3 décadas em que funcionou, a prisão sofreu 14 tentativas de fuga, envolvendo 36 detentos. Talvez a única bem-sucedida ocorreu em 11 de junho de 1962. Quando 3 detentos escaparam e desceram para a Bahia numa jangada improvisada, para nunca mais serem vistos outra vez. O pesquisador Michael Eslinger descobriu detalhes há muito ocultos que revelam como e por que a fuga ocorreu. Ele descobriu uma surpreendente conspiração que permitiu que os presos escapassem das celas para começar. A fuga de 1962 é provavelmente a maior fuga de uma prisão na história dos Estados Unidos. E realmente o que eles fizeram foi ímpar. Para os oficiais da prisão na época, fugas eram impossíveis. A segurança era a mais moderna. O desenho do setor de celas em si era a primeira linha de defesa. Portas de aço à prova de ferramentas trancavam os detentos em suas celas e protegiam cada janela. Não havia uma parede exterior das celas que dava para fora. Então, elas eram construídas dentro da estrutura e o detento teria que fazer um túnel para sair da sua cela e atravessar outra parede. Guardas patrulhavam ininterruptamente o setor de celas, por trás de galerias elevadas e protegidas. Eles também faziam contagem dos detentos várias vezes por dia. A proporção de guardas por detento era de apenas 1 para 3. Muitas outras instituições tinham proporções que variavam de 12 até 30. Do lado de fora, 5 torres de vigia se elevavam em pontos estratégicos da ilha. E ao redor se estendia a formidável Baía de São Francisco, cuja água se agitava com correntes fortes e imprevisíveis. E geladas, com temperaturas de 10 graus o ano todo. É frio o bastante para causar hipotermia num prazo de 20 minutos.
Sabendo disso, as autoridades manipularam os chuveiros do presídio, mantendo a água confortável e morna, para que os presos não se acostumassem com água gelada. Mas, em junho de 1962, nada disso fez diferença. Para esconder sua ausência, os fugitivos colocaram cabeças de papel machê, com tufos de cabelo verdadeiro sobre os travesseiros. Após semanas usando utensílios afiados, os homens já haviam aberto buracos nas paredes das celas. Cobriram as passagens com tampas falsas de tubos de ventilação. As aberturas permitiam que chegassem até um corredor adjacente, que dava acesso ao telhado. Uma vez fora, lançaram mão de boias secretamente construídas. Extensivas buscas nunca encontraram os corpos. E muito hoje acham que eles escaparam. Mas como um plano tão meticuloso e complexo pôde ter eludido as autoridades de Alcatraz? De 1950 a 1958, George DeVincenzi trabalhou como guarda em Alcatraz. Embora tenha saído antes da famosa fuga, ele já via sinais preocupantes de problemas durante o exercício de seu cargo. Depois de 4 ou 5 anos, comecei a notar que a segurança estava se tornando um pouco frouxa. Colocaram rádios nas celas. Isso era inédito. Retiraram a torre do alto da carceragem. Retiraram a torre de trás das casas das máquinas. Foi assim que os 3 chegaram até o telhado. Se a torre continuasse lá, nunca teriam saído da prisão. Michael Eslinger passou anos entrevistando ex-detentos e guardas da prisão. Descobriu uma longa lista de erros da administração. 2 dos fugitivos de 1962 eram irmãos. John Anglin, detento número 1476, e Clarence Anglin, preso número 1485. Os assaltantes de banco naturais da Flórida terminaram em Alcatraz devido a uma tentativa anterior de fuga, quando estavam na prisão federal de Leavenworth, Kansas. Quando chegaram a Alcatraz, o guarda optou por prendê-los em celas adjacentes no andar térreo. Há um aviso na pasta dos 2 irmãos em Alcatraz que diz que esses irmãos não podem ser presos juntos, porque Clarence tinha fugido de Leavenworth com a ajuda do irmão John. Quem estava na cela ao lado era muito importante, porque seu vizinho de cela também era seu vizinho no refeitório. O descuido deu aos irmãos mais tempo para conspirar. O terceiro fugitivo, Frank Lee Morris, detento número 1441, era um assaltante de banco natural de Maryland. Os registros da prisão revelam que Morris não era um prisioneiro comum. Seu QI era 133. Ele tinha uma série de tentativas de fuga. Na sua ficha estava escrito que ele era um mestre da fuga. Então, diante disso, acho que deveriam tê-lo vigiado um pouco mais. Registros hoje divulgados mostram como Morris obteve auxílio inestimável debaixo do nariz das autoridades. Nessa carta, Morris pediu uma popular revista de mecânica através de canais oficiais. Um artigo com fotos detalhadas mostrava como fabricar os mais eficazes equipamentos flutuantes. Com base nesses modelos, eles pegaram capas de chuva e transformaram em coletes salva-vidas. Acho que os guardas não prestaram atenção a esses artigos, porque quando viam algum que podia ser usado pelo detento, eles às vezes os recortavam. Examinando os arquivos do FBI, Eslinger descobriu que o plano de fuga era bem mais complexo do que se imaginava. Geralmente o foco é nos 3 que escaparam, mas outros 2 detentos, segundo os relatórios do FBI, também tiveram um papel importante.
Essa é muito boa. Ela ilustra um fato pouco conhecido sobre a fuga de 62. É uma foto da cela de June Stevens. Você pode ver a marca. Era assim que eles escavavam. Eles retiravam a grade do cimento. June Stephens, o detento número 1225, e Woodrow Wilson Gainey, número 1520, também tentaram cavar um túnel. O problema deles é que estavam presos no terceiro andar. Quando conseguiram remover parte do cimento em torno da grade, detritos podem ter começado a cair nos andares de baixo e isso revelaria todo o plano de fuga. Então, em algum momento, os outros pediram que desistissem. Muitos antes pensavam que o plano de fuga havia sido um segredo bem guardado. Mas evidências sugerem o oposto. As celas de Alcatraz se estendem por 4 fileiras nos blocos A, B, C e D. Os fugitivos executavam seu plano no bloco B, sobre o qual há um detalhe pouco conhecido. Em 1962, a fuga ocorreu aqui mesmo, nestas celas, no bloco B. Quando damos a volta, neste lado aqui, o interessante é que ainda estamos no bloco B, mas do outro lado. Todas as celas aos fundos do bloco B pertenciam a detentos negros. E 2 deles, Henry Banks, detento 1314, e Nathaniel Harris, detento 1509, ocupavam as celas diretamente atrás das de Frank Morris e John Anglin. As celas davam de costas umas para as outras, com o corredor no meio. Os detentos negros estavam em frente dos brancos, sabiam o que estava acontecendo. Quando aqueles detentos subiam, noite após noite, levando materiais para cima, os presos negros ouviam. E nunca disseram uma palavra. Esses detentos teriam muito a ganhar entregando os fugitivos e contando à administração que uma fuga estava sendo executada. Mas eles não os entregaram. De fato, as entrevistas e pesquisas de Eslinger o levaram a uma conclusão quase inacreditável. A de que muitos detentos de Alcatraz sabiam da tentativa de fuga na noite mesmo em que aconteceu. Foi uma noite de grande excitação. Todos na carceragem que sabiam da fuga não conseguiam dormir. Sempre que eles ouviam barulhos, e eles realmente ouviam as gaivotas gritando em cima do telhado, eles ajudavam a fazer barulho para encobrir. Meses de planejamento, fabricação de ferramentas e escavação, e nenhum prisioneiro delatou os fugitivos aos oficiais. Isso é incrível, quer dizer, podia ser um tipo de código de companheirismo entre os detentos, não dizer nada. Isso é um mistério para mim. Alcatraz abriu em 1934. Com o passar dos anos, as autoridades tentaram manter sigilo sobre as condições dentro da prisão. Mas isso não impediu que boatos se espalhassem. Fica isolada no meio da Bahia, envolta em neblina em muitas noites. Os guardas eram muito discretos, não revelavam nada aos jornais. Sempre foi um mistério o que acontecia. Quando George De Vincenzi era carcereiro em Alcatraz, seus chefes lhe diziam para não contar os incidentes que via. Brigas, esfaqueamentos, aquilo era tabu. A gente não podia comentar aquilo. Todos queriam saber sobre Robert Strahl, Machine Gun Kelly. Eu dizia rapidamente que eu conhecia, mas só isso. Eu nunca diria o que estou dizendo agora. Parte da intriga que cerca Alcatraz provém de uma ideia controvertida. De que a prisão tinha como fim punir, não reformar.
Quando a prisão abriu, os oficiais utilizavam uma arma psicológica tão drástica que acabou sendo abandonada. Era a chamada política do silêncio e funcionava assim. Os detentos não podiam conversar com os vizinhos. Basicamente, não podiam conversar entre si, nem quando andavam em fila até o refeitório. Esse regime de segregação levou alguns a atos de desespero. Relatórios secretos que vazaram da prisão revelavam detalhes perturbadores sobre o detento número 284. Ruth Percival. Em 25 de junho de 1937, enquanto trabalhava com a equipe de limpeza da prisão, algo cedeu na mente de Percival. Ele pegou um machado. Ele apoiou a mão esquerda e deliberadamente decepou seus dedos. Nos relatórios oficiais, outro prisioneiro depois afirmou que Percival implorou para que ele cortasse sua outra mão. A administração interpretou que aquele preso tentava sair de Alcatraz. Ele não aguentava mais. O plano deu certo. Percival conseguiu sair de Alcatraz, mas foi transferido para um presídio para doentes mentais no Missouri. Certamente ele foi uma das vítimas da lei do silêncio. Um sujeito que provavelmente tinha uma vida muito social em outras prisões. Aqui os prisioneiros levavam uma vida solitária. O colapso nervoso de Percival levou o presídio a rescindir a lei do silêncio. Isso revelava um segredo de Alcatraz. O pior não era como atingir um prisioneiro fisicamente, mas como atingia sua mente. Robert Luke, o detento 1118, condenado a 5 anos em Alcatraz por assalto a banco, durante décadas manteve silêncio sobre sua experiência. Até hoje. Não havia nada que você fizesse aqui que não tivesse uma regra. Eles tinham um livro de regras, e esse livro tinha 53 delas, e englobava tudo que você pensava em fazer, mas era proibido. E a regra 53 dizia que se você fizesse algo que não constasse no livro, eles inventavam uma regra proibindo. No final, você não podia fazer nada. Segundo alguns, o regime diário cuidadosamente orquestrado acabava subjugando até os mais insensíveis criminosos. Era segurança máxima o tempo todo. Eles eram trancados todas as noites por volta das 6 horas e só saíam às 7 horas da manhã seguinte para tomar o café da manhã. Não havia cursos noturnos, nem academia, nem biblioteca. Não havia nada. Outro instrumento secreto de punição era o extremo isolamento social. Os prisioneiros não tinham acesso aos jornais nem ao rádio. Todos os livros e cartas que entravam ou saíam eram examinados e censurados. Os detentos só recebiam visitas de parentes por 1 hora, uma vez por mês. Todos os dias era exatamente a mesma coisa, exatamente no mesmo horário. Então, depois de 1 ano disso, parece que você morre por dentro. Eu tive o que no exército se chama o olhar sem alma. E quando você olha as fotos de todos que estiveram aqui, você vê esse olhar. Estávamos mortos por dentro. Não tínhamos motivo nenhum para viver. Mas, para quem ousasse violar outras regras, a punição era o exílio, no temido Bloco D de Alcatraz. O Bloco D significava total isolamento de qualquer pessoa, nenhuma conversa, e só se permitia 1 hora fora da cela, uma vez por mês. O detento Robert Luke passou 5 meses numa solitária do Bloco D.
Você ficava 23 horas por dia na cela e sem nenhum privilégio, sem tabaco. Aquilo começava a me torturar e eu me sentia impotente, perdia a cabeça e queria começar a bater em alguém. E eu batia em bastante gente quando estava na prisão. Então, uma noite, eu não aguentei mais e arrebentei minha cela, às 2 ou 3 da manhã. Quebrei as prateleiras, a cama, o vaso. Havia um lugar especial do Bloco D para detentos como Robert Luke. Detentos que não sabiam se comportar em Alcatraz. Eram o que chamavam de buraco. Uma das 6 celas escuras no nível inferior do Bloco D. Tinha 70 centímetros quadrados, tudo de aço, o chão e tudo mais, com um buraco no canto como vaso. Tinha uma porta com grades, eles fechavam essa e a porta exterior. E ficava tudo escuro, era um breu total lá dentro. Você não via absolutamente nada. Você não tinha ideia de como ia ser até colocarem você lá dentro. E alguns caras não queriam saber como seria e por isso eles não faziam nada. O isolamento, o regime brutal e a punição psicológica oprimiam os detentos a cada dia. Esses presos cumpriam sentenças incrivelmente longas. E tudo em que pensavam, sua obsessão, era em como escapar desse lugar. Em 13 de janeiro de 1939, uma sexta-feira, 5 detentos presos no Bloco D encontraram uma saída. Um deles era o detento número 268. Para o mundo de fora, ele era Doc Barker, um assassino, sequestrador e membro da famosa gangue Mar Barker. Ele aterrorizou o meio-oeste durante os anos 30. O próprio J. Edgar Hoover declarou que Barker era um dos criminosos mais perigosos que o Bureau já tinha enfrentado. Barker e os 4 outros usaram ferramentas contrabandeadas para arrombar as portas das celas do Bloco D. Eles conseguiram retirar alguns rebites das grades. Eles chegaram a empurrar algumas barras para conseguirem sair. Depois, eles subiram e cerraram as grades da janela. E assim conseguiram sair. No entanto, todos eles foram pegos antes de conseguirem sair da ilha. A Barker coube o pior. Baleado por guardas, morreu mais tarde no hospital da prisão. Mas como Barker e os outros arrombaram grades que supostamente eram a prova de ferramentas? A surpreendente verdade é que no começo as celas do Bloco D eram feitas de fracas grades de ferro. Acho que os oficiais achavam que havia uma população pequena naquele setor da carceragem na época. Provavelmente nem sonhavam que alguém fosse capaz de escapar de lá, sabe, sem ser detectado pelos oficiais. Embora muitos pensassem em escapar, eram poucos os que tentavam. Mas o detento número 435, um assaltante de banco e sequestrador chamado Dale Stamphill, nos anos 30, bolou um plano de fuga infalível. Dale Stamphill foi um dos primeiros detentos que eu entrevistei. Eu perguntei para ele como você sobreviveu. E ele me contou uma história incrível. Ele tinha conseguido roubar um pequeno frasco da farmácia. E então, por vários meses, ele arrancou fios do seu cabelo para preencher o frasco. E então ele me contou que, num dia fresco e claro, ele lançou o frasco nas águas da Bahia. E depois ele disse que nos 10 anos seguintes, ele imaginava que uma parte dele tinha escapado da ilha. Então ele lia guias de viagem e fantasiava sobre os lugares por onde o frasco passava. Uma fuga imaginária era tudo que alguns conseguiam atingir para suportar Alcatraz. A Penitenciária Federal de Alcatraz, lar de Al Capone, Frank Morris e os irmãos Anglin, abriu em 1934. E até hoje, milhares de turistas visitam suas celas para saber mais sobre os notórios homens que as habitaram. No entanto, eles não ouvem toda a história da prisão.
E muito do que perdem está escondido bem perto, sob seus pés. Estamos no bloco D agora. É onde estão as celas de isolamento, onde os detentos que causavam problemas na ilha eram presos por suas infrações. As celas escuras ficam aqui, as celas de segregação ficam aqui. Eles ficavam segregados do resto da população carcerária. Mas o lugar realmente terrível era a masmorra, que ninguém parece notar. A masmorra fica aqui, sob essas chapas de metal. Esta é uma das duas entradas da chamada área da masmorra. E esta entrada fica no bloco D, a outra fica no bloco A, e elas se encontram na masmorra. Nos primeiros anos de Alcatraz, os guardas preferiam um castigo muito pior que o bloco D. Eles jogavam os detentos mais rebeldes debaixo da carceragem, na escura masmorra. Eles os algemavam nas grades das pequenas celas. A última vez que fizeram isso foi em 1939 com Charlie Berta. Eles trouxeram Charlie Berta para cá e o deixaram algemado nas grades por uma noite. Quando saiu daqui no dia seguinte, ele nunca mais violou nenhuma regra. Isso era muito desumano. Você ficava sozinho aqui embaixo e neste local escuro, com água pingando e outros sons, a única coisa que você queria era sair daqui rápido. Pouco depois do castigo de Berta, o governo proibiu o uso da masmorra. Berta foi o último, mas não o primeiro. Dentro das cavernas, debaixo da carceragem, raramente vistas pelo público, os investigadores encontraram evidências de que para Berta foi moleza. Quando iam colocar pessoas na solitária, eles a traziam para baixo, para o bloco D, por aqui, e as prendiam ali, naquelas outras celas. Bem aqui, podemos ver que o detento preso tentou escrever as suas iniciais e, na verdade, marcou cada dia que ficou na solitária, neste espaço, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dias. Ele ficou aqui embaixo na solitária. Nossa, ele ficou aqui muito tempo. Eu não consigo ler a primeira parte, mas foi em agosto de 1934. Mas, avançando, torna-se claro que a masmorra tem elos misteriosos com um período bem mais antigo do que a prisão acima. Bem aqui, um homem inscreveu na parede de reboco ASWJWO e inscreveu sua data de nascimento, 16 de julho de 1822. 1822 foi há muito tempo. Essa estranha inscrição sugere uma ligação entre a ilha e a Guerra Civil. De fato, equipes de investigadores e pesquisadores se dedicam a reconstituir a história oculta de Alcatraz. Eu acho que agora é melhor vocês irem para o outro lado. Tá bom, beleza. Uma pesquisadora é Tânia Comas, chefe do Instituto de Preservação do Concreto. Este aqui mesmo. Ela e sua equipe de voluntários e estudantes trabalham metodicamente para avaliar e preservar as estruturas históricas de Alcatraz. Isso, ótimo. O nosso grupo está muito interessado no concreto em si, mas também por que foi erguido neste local. Há muita história nesta ilha, camada sobre camada, que as pessoas nem imaginam. A equipe inspeciona cuidadosamente rachaduras no concreto do pátio de recreação de Alcatraz. Durante os anos da penitenciária federal, este lugar era um pequeno oásis, oferecendo aos presos um pouco de ar fresco.
Mas as rachaduras revelam o elo com uma era em que os militares consideravam a ilha um estratégico posto avançado. Isto é um medidor de espessura. Ele envia uma onda de som através do concreto e o que procura é um vácuo de ar. Ajuda a saber se há rachaduras dentro que não podemos ver e também indica o que é mais importante aqui, a espessura do concreto. As rachaduras revelam que o piso do pátio de recreação repousa sobre estruturas de concreto antes desconhecidas. Uma série de fotos confidenciais antes vetadas pelos militares mostram o verdadeiro propósito das estruturas. Agora está claro que Tânia e sua equipe localizaram a posição de uma série de baterias de canhões da Guerra Civil. Algumas fotos mostram que havia baterias de canhões aqui embaixo. Uma, na verdade, se estende ao longo daquela parede ali. Outra se estende ao longo da parede aqui embaixo. Um radar que penetra o solo, este tipo de aparelho, confirma o que todos acham que tem aqui embaixo. Sabíamos que estava aqui, mas não onde. 5.000 pessoas por dia andam por este pátio sem imaginar que baterias do século retrasado estão bem debaixo dos seus pés. Por que o governo tentou suprimir as imagens das baterias de canhões de Alcatraz? E qual era o propósito da masmorra? As respostas para essas perguntas conduzem a uma desagradável ligação com o próprio Abraham Lincoln. O mundo conhece Alcatraz tanto por sua posição na Baía de São Francisco, como pelos criminosos que outrora manteve cativos. Mas, sob seu famoso verniz, a história oculta da ilha lentamente vem à tona. Aqui em Alcatraz, há histórias dos anos 1850 e da Guerra Civil e entre e depois dessas épocas que muitas pessoas não procuram. Mas as pistas estão aqui. As pistas estão aqui nos materiais, numa rachadura, numa certa área que revela algo embaixo. Está tudo aqui mesmo, em plena vista. A primeira estrutura pela qual todos os visitantes precisam passar a caminho da carceragem é um arco. É a construção mais antiga da ilha e oculta os segredos mais remotos da ilha. Bem aqui no piso, o material é diferente. Isto é granito embutido no piso e você pode ver descoloração aqui. E na verdade são dois trechos. Isso servia para os canhões, para que pudessem girar sobre uma roda ao longo de um material muito durável. E o fato de serem dois indica que eram dois canhões. Há coisas mais interessantes no chão deste espaço. E esta provavelmente é uma das coisas mais interessantes da ilha toda. Seria fácil não ver, mas está bem aqui. Essa grade cobre um grande espaço aberto sob o solo. Na verdade, é a primeira cela de Alcatraz. Que tipo de estrutura contém canhões e uma cela para prisioneiros? A resposta é uma torre de vigia, operada pelos militares. Esse diagrama de meados do século XIX revela a origem secreta de Alcatraz. Conhecido como Triângulo de Fogo, é um plano defensivo para proteger São Francisco, com Alcatraz como ponto central. Os navios que entravam no porto passavam por uma área que formava um triângulo, com Alcatraz, o Fort Point e outro forte na ponta norte da Golden Gate. Qualquer navio que passasse por aquele triângulo recebia fogo constante durante 45 minutos. Nenhum navio de madeira da época teria sobrevivido a esse bombardeio. Mas do que os oficiais do governo se protegiam? 1853. A guerra com o México terminara havia apenas 5 anos. A Guerra Civil assomava no futuro.
San Francisco era uma cidade militarmente estratégica e a única coisa que a protegia era Alcatraz. Central para a defesa de San Francisco era um complexo de 3 andares no cume da ilha de Alcatraz, chamado de Cidadela. Era uma estrutura que, quando não usada para combates, abrigava o alojamento dos oficiais, mas que podia facilmente ser convertida numa última fortificação. Havia um fosso seco, uma ponte levadiça, tudo era transportado até a Cidadela. E era onde eles lutavam até vencerem ou morrerem de fome. No seu auge, 400 soldados e cerca de 100 canhões de alto calibre defendiam o então chamado Forte Alcatraz. 1861. A Guerra Civil tomava conta do leste e, mesmo estando longe das batalhas, os abundantes recursos da Califórnia eram tentadores para estrategistas inimigos. Se alguma coisa ia acontecer, seria em São Francisco. Havia todo o ouro da Califórnia, a prata de Nevada, que vinham para cá, eram carregados e transportados de navio. Os militares não queriam correr riscos. Quando fotos não autorizadas de armamentos em Alcatraz vieram à luz, logo foram suprimidas. As fotos só voltaram a aparecer no século XX. Mesmo assim, San Francisco estava em perigo. 1862. Uma misteriosa sociedade de simpatizantes dos confederados, chamados Cavaleiros do Círculo Dourado, infiltrou-se na Califórnia. Um deles era um suspeito financista chamado Asbury Harpending. Ele frequentava os salões da Barbary Coast para se encontrar com conspiradores. Esperava executar uma ousada trama que poderia mudar o curso da Guerra Civil. E estava em posse de um documento secreto que podia ajudá-lo em seu intento. Asbury Harpending tinha recebido do almirantado confederado as chamadas cartas de marca. Era o certificado emitido pela Marinha Confederada dizendo que tinha contratado os serviços desse indivíduo e seu navio para realizar operações navais contra os Estados Unidos da América. Harpending preparou uma escuna e planejou capturar um navio da União que patrulhava a costa. Com o potente navio a vapor nas mãos dos rebeldes, seu plano era bloquear San Francisco e transformar toda a Califórnia num estado confederado. Infelizmente para Harpending e seus cúmplices, agentes da inteligência militar descobriram a trama. Na noite em que o navio de Harpending deveria zarpar, forças do governo invadiram e capturaram 15 homens, canhões e munição. Os conspiradores foram aprisionados em Alcatraz, na torre de vigia. Essa foi a primeira cela oficial de Alcatraz. Basicamente, o que eles fizeram foi colocar uma escada até embaixo e cerca de 15 a 20 detentos tiveram que se apertar nesse espaço. As condições eram horríveis. Os homens dormiam lado a lado no chão, sem água corrente, sem aquecimento e só com baldes para suas necessidades. Doenças transmitidas por rato e piolhos se espalhavam facilmente. Os rebeldes de Harpending foram só o começo. Oficiais da União encheriam a torre de vigia com seccionistas, prisioneiros militares e até com adversários políticos de Abraham Lincoln. Durante a Guerra Civil, a administração Lincoln declarou a suspensão do habeas corpus. Isso significava que qualquer um podia ser preso sem julgamento. Não havia juiz, júri e nem perguntas eram feitas. Até o presidente do Comitê Democrático da Califórnia terminou em Alcatraz devido a um discurso que as autoridades consideraram antigovernamental. Para encontrar evidências da história secreta da prisão, basta olhar os materiais de construção.
Tijolos significam que foi erguida como parte da fortificação pré-penitenciária. Essencialmente, tudo que não é de concreto sugere algo secreto. A própria carceragem esconde algo em plena vista. O prédio atrás de mim é a carceragem de Alcatraz. E pode parecer uma entrada normal na lateral do prédio, mas na verdade é uma parte do antigo prédio que se erguia lá antes do prédio que vemos hoje. Sempre que houver granito, é um sinal que não está diante de algo da era moderna, está diante de algo que pertencia à construção original nesta ilha. Esse granito pertence à fortaleza de 3 andares da era da Guerra Civil, a chamada Cidadela. Os militares construíram a carceragem moderna no local da antiga Cidadela. Enquanto era uma fortaleza, eles continuaram aprisionando pessoas aqui. E então a transição teve início. Eles removeram os 2 pisos superiores, mas o porão permaneceu. É a parte que se tornou a masmorra escura de Alcatraz. Após o fim da Guerra Civil, autoridades militares precisaram de uma nova carceragem, porque a população criminosa na ilha não parava de crescer. Se você cometia qualquer crime sério em qualquer lugar da costa do Pacífico dos Estados Unidos, no Havaí ou nas Filipinas, era para cá que era mandado. Era para assassinos, para estupradores, para crimes sérios contra civis, crimes sérios contra outros soldados. Os militares dividiam os prisioneiros em 3 classes, dos menos aos mais perigosos. Eles acorrentavam os piores condenados a uma bola de ferro de 6 quilos. Mas havia castigos piores. Pesquisadores descobriram a existência de um dispositivo em Alcatraz chamado Jaula da Tortura. Esse caixão de ferro vertical tem 60 centímetros de largura e apenas 30 centímetros de profundidade. A pessoa presa nele não tinha espaço suficiente para sentar ou se mexer por dias a fio. Os militares continuaram mandando prisioneiros para Alcatraz, acreditando que sua localização garantia total segurança. Mas eles se enganavam. Ao contrário da penitenciária federal, que se tornaria nos anos 1930, Alcatraz, sob controle militar, era uma peneira. Segundo estimativas, cerca de 80 homens em 29 ocasiões diferentes tentaram escapar. Dos 80, 17 de fato alcançaram a liberdade. Em muitas tentativas, os prisioneiros usaram o que puderam encontrar para boiar, como jangadas, tábuas, uma caixa de madeira e até um barril de manteiga. Em 1878, 2 homens simplesmente roubaram um barco e remaram até a costa. Erguendo-se sobre a doca de Alcatraz, outro prédio também guarda segredos em plena vista. Este é o prédio 64. Foi construído em estágios. O primeiro nível era parte da estrutura original de tijolos de 1850. E os 2 pisos superiores, feitos de blocos de concreto, foram adicionados mais tarde. O uso de tijolos revela que a estrutura existia antes da carceragem. Em meados do século XIX, passou a abrigar as crianças de Alcatraz. O prédio 64 era o lar dos oficiais da prisão e suas famílias. O que significava que as crianças brincavam ao lado de uma carceragem com os criminosos mais perigosos do mundo. Chuck Stucker passou seus anos escolares no prédio 64. Seu tio, seu primo e seu pai trabalharam na carceragem durante os anos 1930 e 40. Sua família era apenas uma das cerca de 60 que viviam em Alcatraz ao mesmo tempo em que Al Capone.
Nós nunca pensávamos nos gangsters e os detentos que viviam aqui, porque tínhamos nossa própria existência independente aqui como crianças. Stucker pegava um barco diariamente para ir à escola no continente. A vida na ilha era rotina para ele, mas precisava manter sua ligação com Alcatraz em segredo. Nós fomos alertados e as escolas foram alertadas para não revelar onde morávamos por medo de que fôssemos sequestrados. Podíamos ser usados para libertar alguém como Al Capone. Então tudo era mantido em sigilo. As famílias em Alcatraz viam quando os prisioneiros chegavam à ilha algemados. E mesmo sendo vizinhos dos piores criminosos, os moradores se sentiam seguros. Eu nunca conheci uma família aqui que trancasse a porta. As portas ficavam destrancadas. Nós só entrávamos e saíamos. Conhecíamos todos que moravam aqui. Era uma comunidade muito pequena. Nunca me senti inseguro. A lenda de Alcatraz ainda fascina. É um monumento vivo da justiça numa era sem lei. Mas suas raízes residem num passado cheio de conspirações de guerra, armas camufladas, masmorras ocultas e fugas esquecidas. E mesmo meio século após o fechamento de Alcatraz, a ilha na Bahia abriga mistérios. Segredos que continuam a revelar. Versão brasileira, DPN Santos.